Traz água lá, Nath. Gelada. Todarabá. Aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho. Antes de pensar em dormir. Puxa. Hoje eu tenho uma palavra muito maravilhosa e reveladora. Precisa pôr para gravar aqui, Nath? Precisa clicar em alguma coisa, não? Precisa clicar para aparecer a tela, nada? Já tá, já? Já tá, já. Beleza. E através dessa mensagem foi dada uma outra. Fantástica e maravilhosa. E nós já tivemos, quem lembra os remanescentes dessa época, um assunto sobre o que eu vou falar aqui. E eu não participo das conversas quando vocês aprendem, porque eu só gosto de ficar ouvindo. Que aí depois eu vou ver o que é que pega, o que não pega, né? Porque senão as pessoas ficam ou receadas em falar, eu deixo falar mesmo. Se quiser falar, pode falar. Mas toda palavra de Yahweh se renova a cada Yom. Amém? Todarabá por esta mensagem. Pode ficar sentado e não durma, por favor. Amém. Diga, quem depende de quem? Quem depende de quem? Diga aí. Quem depende de quem? Quem depende de quem? Quem? Diga de novo. Quem depende de quem? Quem? Quem depende? De quem? Quem? Quem depende de quem aqui? Não sei se dá pra ver lá, mas aqui tá gravando, depois vocês podem ver. E aqui está uma foto do tabernáculo, onde o sacerdote recebia as oferendas do povo, ó, o povo todo aqui, ó, crianças. E quem trazia a oferenda era quem? Quem? Ah, não estava lá não? Já não estava lá, tinha que levar. Então guarde isso. Ele levava a oferenda pela vida dele até o sacerdote. E a pergunta é, nos dias do Mashiach, quando ele veio aqui, e depois do ano 70, até o ano 70, eles iam para o templo, certo? Os nazarenos frequentavam o templo, faziam oferenda lá no templo. Só que depois, eles foram perseguidos, e eles não tinham mais como ir na casa de Yahweh. E aí, com certeza, principalmente os apóstolos, que eram bem conhecidos, não poderiam colocar a cara lá no templo, porque eles eram os caras mais perseguidos. Em Atos 1 até 10 você vai ver eles ainda no templo. Pode ler lá. E aí eu pergunto, depois e antes, até um pouco antes da destruição do templo, qual modelo que os nazarenos seguiam? Enquanto havia templo, havia sacrifício. Lembra que Shaul foi lá no templo e fez o voto lá? Que ele cortou o cabelo careca? Lembra? E ele ofereceu uma oferenda. E ele era o nazareno. Então ele fazia oferenda. E depois que o templo acabou, o que se vai fazer? E aí eu pergunto, quem depende de quem? Quem vai depender de quem aqui? O povo depende do sacerdote, o sacerdote depende do povo. Como é que é a visão israelita? Se você é uma pessoa que gosta de aprender nas entrelinhas, não é aquela pessoa que lê e não sabe nada que está acontecendo, ele só repete,
igual o cara que faz teatro, novela, ele decora lá o script e ele fala lá as 10 palavras, ele fala lá o Avino, ele fala lá o Odu, ele fala lá as músicas, etc. Mas ele faz um serviço para Yahweh, ele vai se questionar como que é que os nazarenos continuaram esse negócio. Sem o templo. E o que eles iam fazer sem o templo? Com o ensino do Mashiach. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas hoje, se eu for perguntar, ela não vai explicar não. Porque ela não foi atrás. Isso tudo porque minha esposa me passou um vídeo, que ele vai ser a última... quando eu terminar aqui, eu vou passar para vocês verem esse vídeo em casa e depois comentarem conosco, no nosso grupo. Até o pessoal que está ouvindo aí não é mais Discord, né? Agora é YouTube. A Discord foi embora, aleluias. Agora virou YouTube. E aí você pode mandar mensagem, se você quiser, depois que você ver esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo cristão, mas tem uma parte do vídeo que os maiores doentes, depressivos e que têm problemas são os líderes. E o cara é um dos caras que consulta esses líderes, pastores e não. A maioria, ele falou que dos líderes religiosos, eles são propensos a ter mais problemas e terem uma vida complicada. E depois que a minha esposa passou isso para mim ler, eu fui fazer uma mensagem em cima disso, falando, não passa esse vídeo para eles ainda não, eu vou trazer a mensagem. Aí eu fui preparar a mensagem em cima disso, o Criador já me deu uma outra mensagem em cima dessa. E aí você vai entender o que é que você está fazendo na Terra e o porquê que você veio aqui neste projeto e como que você age aqui. Esse é o grande segredo. E aqui está assim. No Tanakh, os levitas eram uma tribo separada para servir a Yahweh no tabernáculo e mais tarde no templo, auxiliando os sacerdotes Coanim, que eram descendentes da linhagem de Arão. As escrituras descrevem várias das suas funções que evoluíram ao longo do tempo. Então está aqui a foto do que eles faziam. Eu só estou colocando o que você já deve ter lido. Lá no deserto, durante o período do deserto, os levitas eram responsáveis pela guarda, diga guarda, montagem e desmontagem do tabernáculo. Então era eles que montavam, guardavam e desmontavam a tenda. Quando eles paravam, ninguém podia falar, irmão, deixa eu ajudar aí também. Não podia, só levita. Certo? Poxa, eu vou embora daqui, porque não deixa eu nem participar. Devia ter um monte lá que ia embora. Mas ali era só levita. Amém? Quem foi que designou isso? Então, eles já estavam carecas de saber. E do seu mobiliário. Mobiliário é como se fossem as coisas aqui de dentro. Versículos importantes incluem Números 1, 50 a 53. Estabelece que os levitas cuidariam do... Quem vai cuidar? Levitas. Qual tribo? Não era Yahudá, não era Reuven, Zebulon, o mês de hoje, desse mês, Asher, não era Gad, Naftali, não tinha ciúminho, não tinha biquinho, frescuroide ocidental, porque eles sabiam que o Criador tinha instituído aquilo. Era aquela tribo que cuidava exatamente das coisas do tabernáculo. Certo? Algum segredo aqui? Não. Mas para muitos, eu não sabia.
Eu pensei que todo mundo podia falar, liderar, pregar. Aqui não. E o montariam e desmontariam durante as viagens, protegendo, olha só, o restante do povo, as 11 tribos, da ira. Quem é que fazia isso? Leví. Eles tinham uma função de proteger quem? Os seus irmãos. Não é que os caras estavam lá, não podia trabalhar e tal. Eles protegiam o resto da congregação. Eles tinham a função de proteger. Números 3, 6 a 8. Menciona que os levitas deveriam ser entregues para Arão, para ajudá-lo no serviço do... Quem poderia ajudar os levitas? Outros que eram quem? Levitas, sacerdotes. Então, somente aquela tribo poderia fazer aquilo. E a função deles era essa. Entenderam? Números 4. Descreve as tarefas específicas de cada um dos 3 clãs de levitas. Tinha 3 entre eles. De Coate, de Gershon e de Merari. Esses subgrupos da tribo de Leví cuidavam única e exclusivamente da montagem e desmontagem do templo, cuidar de tudo, ensinar, fazer o quê? Sacrifício. Por quem? Por eles e pelos irmãos. E também por eles tinham que fazer. Certo? Relacionadas ao transporte dos itens separados. Ensino e justiça. Os levitas também tinham um papel crucial, preste atenção, no ensino da Torá, de Yahua, ao povo e na administração e na justiça. Qual era a função deles? Ensinar a Torá. E para ensinar a Torá, eles teriam que aprender com os Leví mais antigos. Porque eles eram uma família. E os antigos iam ensinando para eles ensinarem para o povo. Você nunca vai ver ali Arrudá, Naftali, Dan, pedindo assim, dá uma palavra, irmão, posso dar um testemunho aí no tabernáculo? Não tinha esse negócio. Eles só iam ali para verem os Leví ensinarem a Torá e levarem as suas oferendas para os sacerdotes, para que eles fizessem o sacrifício por eles. Quem depende de quem? No final você vai saber. Deuteronômio 33:10 afirma que eles ensinariam as ordenanças e a Torá ao povo. Quem é que ensinava? Levitas. Não era outra tribo. Não tinha esse negócio. Por que só eles? Porque eles sabiam desde o começo que a tribo de Leví, e Yahua diz que seriam eles que ensinariam o resto do povo todo. Quem depende de quem, irmãos? Coleta de dízimos, macerote. Os levitas não receberam herança da terra. Preste atenção. Eles não tinham uma terra como nós temos hoje. Ou você vai ter. Eles não tinham essa terra de herança. Todas as tribos tinham que deixar um pedaço ali para que eles trabalhassem.
quando eram oferecidas oferendas. Coisa injusta dos levitas. Ué, porque eles têm terra e nós não? Porque Yahweh falou assim, eu sou a herança de vocês. E vocês vão me herdar. Tem como reclamar? Só o cara que não entendeu. Mas mesmo assim eu quero. Mas eram sustentados pelos dízimos, a 10ª parte, e oferendas, terumá ou tzedaká, do povo de Israel. Quem recebia as oferendas e os macerote, os levitas, certo? Eles. Era uma mitzvah. Números 18, 23 e 24. Estabelece que os dízimos macerote seriam a herança dos levitas, em troca de seu serviço no tabernáculo. Eu vou trabalhar, mas vocês vão ter que me trazer. Yahweh diz para nossa família Levi, tudo que nós precisamos para poder trabalhar. Nós cuidamos daqui e vocês cuidam dessa parte. Quem depende de quem? E quando você vê aqui nessa foto, você vê aqui os sacrifícios que o ofertante levava pela vida dele. Existia 2 tipos de ensino sobre a expiação, a oferta e o perdão no Antigo Testamento, no Tanakh. Nós vamos começar primeiro pelo kafar. Diga kafar. Kafar. A primeira vez, e salah, a primeira vez que aparece a palavra kafar na escritura, sabe aonde que é? Gênesis 6,14. Faça para você uma arca de madeira de enxofre e você fará a arca e a kafar com uma cobertura, origem de kafar, por dentro e por fora, com uma cobertura. A madeira estaria ali? Ela sumiria? Ela estava ali? Então a palavra kafar vem de cobrir algo. Mas o original está ali dentro. Só cobria a madeira. A palavra kafar, que é de espiar, a mesma palavra para fazer as oferendas de animais, era para cobrir algo que estava ali. Não era algo para apagar ou algo para destruir o que estava ali. Cobria. Mas ainda estava ali. Então, se você for pegar essa Todarabaiahua, esse mitzvah da oferenda aqui, ó. Quando o sacerdote pegava a oferenda do irmão que trouxe da casa dele o carneiro, ou a pombinha, ou seja lá o que fosse, o pão, ele transferia o pecado do ofertante. O que é pecado? Violação à Torá. Ele violou alguma coisa. Enquanto ele não ofertasse, ele estaria em pecado e ele não se aproximaria de Yahweh, porque Yahweh diz que eu não habito no meio de pecadores. Então você tem que se expiar. Então se ele não fosse ali fazer aquela expiação pelo pecado dele, ele não poderia fazer mais nada. Quem depende de quem? E aí, o pecado
a violação da Torá do ofertante era transferido para o animal. E ele cobria o animal com o que já estava ali. O animal era morto e o sangue espiava o pecado. Cobria. Não perdoava do sentido de sumir. Estava ali e como cobriu toda aquela casca de pecado, era como se revestisse aquele animal e depois que ele morria, o sangue revertia e aquilo era oficializado. E ele poderia voltar à sua vida cotidiana dentro da comunidade de Israel, que era uma big de uma cidade gigante. Certo? Estão entendendo? Quem depende de quem? E aí eu peguei a palavra kafar. Tem as letras em hebraico. Kuf, Pe e Resh, não é isso? Que dá quanto? Kafar? 300. Dá pra ver não? Dá. Que é? 3. 3. Que é a letra? Gimel. Cobrir representa juntar, reunir e andar. Isso é o que é toda as oferendas simbolizavam. Certo? É um pé, ó. Então, cobrir depende do pé do ofertante para ir em direção a quem? Quem depende de quem? Como que os nazarenos viam isso? Depois, eles fizeram uma igrejinha lá, colocaram um púlpito igual tem esse negócio aqui, e tinha essas coisas que muitas vezes a gente vê, não era nada daquilo. Eles não inventaram absolutamente nada. Eles continuaram seguindo alguma coisa. Eles não poderiam sair daquela visão. Mas sem tempo, como que eles faziam? Quem depende de quem? Expiação. Aí pegamos o estudo do Jeff Benner, nosso irmão maravilhoso, de Kafar. E ele ensina o seguinte. A palavra hebraica kafar significa cobrir. Então, estou de acordo com o mestre. Mas é frequentemente traduzida como, que é entre aspas, espiar. A palavra expiação é abstrata. Sabe qual que é a outra palavra abstrata também? Perdão. Perdão é abstrato. Não existe amor. É uma palavra abstrata, que vem de uma filosofia grega, que no hebraico é ahavá. Então virou palavras abstratas, que coloca no seu idioma, na sua cultura, a explicação daquilo que você vai entender de uma forma diferente de como era. E aí você vai criar algo na sua cabeça, um entendimento que não é aquele. E você vai ficar com algo, diga, O que é abstrato? Dicionário? Não palpável. Não? Palpável. Não palpável. O que mais? Tem aí dicionário, não? Vamos lá. Abstrato. 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 A-B-S-T-R. Abstrato. Abstrato. Bem alto. Que se apoia apenas em ideias e suas associações e não diretamente em fatos reais, vírgula concreto, que é difícil compreensão, objetivo ou preciso. Aí vai entrar outras coisas aqui, que é artista plástico.
Certo. Abstrato. Lê o comecinho. Só o comecinho ali. Que se apoia apenas em ideias e suas associações e não diretamente em fatos reais e concretos. É uma ideia, é uma Que é de difícil compreensão. Posição. suposição. Mas tem aquela outra palavra lá dos ampolas. Como? Especulação. Especulação. Altamente especulativo. Altamente especulativo. E aí é onde as pessoas gostam de se focar em algo que são ideias, que não tem certeza e não tem a ver com aquele negócio que significa. É uma ideia. Aí fica esse debate aqui que você vê. E eu falei, interessante. Quem depende de quem? Você vai entender o que você veio fazer aqui. Talvez está 4 anos, 3 anos aqui. Estava a ponto de sair daqui. E isso pode mudar a sua vida a partir de hoje. Amém? Se for a vontade de Yahweh. Sempre a vontade dele. Precisamos olhar para o seu significado concreto. Se uma ofensa foi cometida, a pessoa ofendida pode agir como se a ofensa estivesse encoberta e invisível. Vou ler de novo. Se uma ofensa foi cometida, alguém cometeu algo que violou a Torá, certo? A pessoa ofendida, que foi ofendida, pode agir como se a ofensa estivesse encoberta e invisível. O que significa isso? Que ela... Pensem. Acordem e pensem. Ela perdoou. Hã? Ela perdoou a pessoa. Fala alto, guerreiro. Ela perdoou. Ela perdoou. É o deixar pra lá isso aí? Deixa pra lá. Hã? É o deixar pra lá? É o desenrolar, ó, encoberto ou invisível. Tipo assim, não tem problema. Não tem problema. E aonde está o sistema de sacrifício? Poderia ficar até o pôr do sol sem resolver aquilo? Não. Quantas pessoas que deixam meses e anos para resolver as coisas? Porque ela já veio, talvez, de uma cultura abstrata e ela nunca teve esse encontro com esse tipo de mensagem para você pôr em prática. Como que os nazarenos ensinavam esse tipo de coisa? Todarabaiá. Expressamos essa ideia por meio da palavra perdão, que é abstrata também. Expiação é uma ação externa que encobre, não apaga, ela encobre o defunto. Você joga a terra dele até ele ficar coberto, mas o defunto está lá, neném. Está morto ali. Encobriu. Passou-se um pano. Tirou-se a visão momentânea do problema. Mas ele ainda está lá. Gematria. Sou israelita, tenho que falar de gematria. 300. Aí tem um monte de palavras que dá 300, que dá espiar por tua causa. Uma corda apertada, dores, águia, carmesim, tecido carmesim, uma rede, caçador, redes, uma venda, uma coisa à venda ou vendida, poste de leite, um canal. Tá aqui, ó. Você vai ver lá. Tem todas essas palavras aqui. Certo? Agora nós vamos falar de Salah. Diga Salah. Salar. Kafar e Salah. Jeff Benner vai falar sobre perdoar. Salah. Tá aqui, ó. No pictograma. Opa. Tá assim. E ele vai falar o seguinte da palavra perdão. Ele vai dizer o seguinte. Levante-se. Primeira palavra que aparece com um sentido de perdão na escritura. Levante-se. Levanta. O rapaz e segura-o pela mão. Levanta. Levanta. Que ele estava caído. Levantado, estava prostrado. Estava estirado.
estava quase morto, ou estava morto. Que a Yeshua falou para a menina, Talita cumi. Levanta e anda. Talita cumi. Certo? Porque dele farei uma grande nação. É a primeira vez que aparece a palavra, entre aspas, perdão, salar, que tem origem de levantar. Então, se você pensa que perdão é abstrato, levantar é algo concreto. Você vai ser levantado. É uma das palavras, são várias. A palavra hebraica para levantar é nasa. E significa segurar algo e levantá-lo. Seja para movê-lo ou remover. Perdoar para mover, fazer ele andar ou tirar. Perdoar ou você traz, ou você manda embora. Certo? Essa mesma palavra hebraica também é usada no seguinte verso, versículo seguinte. Salmos, ali ele falou, Gênesis 21, levanta lá, quem que era? Lembra lá? 21, 18? É Isaac. Quem? Isaac. Levanta, não é? Salmo 25, 8. Considera a minha aflição e o meu trabalho e perdoa todos os meus pecados. Tá lá, perdoa. Mas é no sentido de quê? De cobrir. De Remover. De levantar. É uma da raiz. Então, você tem que expor alguma palavra ali para dar um sentido no verso. E eu não sabia disso. Para mim, amor era amor. Não era assim? Meu amor. Mas não é amor, é a Havá. Aí você aprende que é a Havá. Peraí, não tem amor na Bíblia? Como assim? Eu estou ficando louco agora? Não, é que é outra explicação que não é abstrata. Que não é da cultura ocidental, greca, romana. Amém? De uma perspectiva hebraica, o perdão dos pecados, entre aspas, é o mesmo que tirá-los e removê-los. Tirar e remover. Como vemos em Miqueias 7,19. Ele tornará a ter compaixão de nós. Pisoteará as nossas iniquidades. E lançará, olha lá, ó, lançará todos os seus pecados. Levantará, perdoará. Lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ou vai tirar dali e vai jogar na onde? Na profundidade do mar, que ninguém sabe onde fica a 200, 300 metros depois. Ninguém consegue ir mais. Isso é um contexto de perdoar. Diga, salar. A palavra salar, também é traduzida como perdoar na nossa língua. E é usada no versículo seguinte, onde o perdão da iniquidade é comparado à cura de doenças. Quando a pessoa não foi levantada, removida, perdoada, ela ainda está Doente. Diga doente. Doente. Aí eu pergunto, quem depende de quem? Por que que os líderes lá do cristianismo, e o cara falou de outros lugares, que são os caras que mais sofrem, e que eles estão lá fazendo... Não estou falando desses caras que roubam os outros, não, essas igrejas de pilantra, que não tá sofrendo coisíssima nenhuma. Os caras estão juntando grana lá e viajando com o seu dinheiro. Esses caras é diferente. Eu estou falando daqueles verdadeiros, os caras ainda de raiz, que sofre e fica doente
depressivo, com problema na família. E ele não tem com quem falar. E aí eu pergunto, quem depende de quem? Quem depende de quem? O sacerdócio levita é válido hoje? Segundo a ordem Melquisedeque. Mas o serviço foi mudado. Porque não se faz mais sacrifícios de animais. Mas alguém disse que levantou, removeu, tirou, levou, curou a doença e perdoou os nossos pecados. Quem foi? Yahushua HaMashiach. Então, vamos entrar na visão de ampolas. Se eu só tenho Yahushua HaMashiach, eu não preciso de mais nada. Eu faço o que eu quero, eu ando com quem eu quero, eu faço o que eu me dá na telha, eu não presto contas, eu não obedeço, eu não concordo, e eu tenho que ser um levita para ensinar também. Não é só ele que constrói, eu quero também meter a mão para construir a tenda. Isso acontece no Ocidente. No meio israelita, não. Porque ele se preservou. Segundo a ordem de Melquisedeque, todos os israelitas são Kohanim, sacerdotes. Todos, diga todos. Toda nação é sacerdote. É ou não é? Ela tem o poder de quê, o sacerdote? O que fazia o sacerdote? Espiar, cobrir, de ensinar a Torá. Então todo mundo pode sair ensinando a Torá aqui? Não, porque tem que aprender com o Shalia. Ou diga Zaquém. Diga o mais velho. Diga o sacerdote mais velho. A pergunta é tão besta, né? A palavra Shalia, de apóstolo, é enviado. Enviado. Se ele é enviado... Alguém enviou. Quem? Alguém enviou. Ele se enviou? Sozinho não. Não. Ele fez por ele mesmo? Não. Ele foi enviado. Alguém o ensinou. Alguém o conduziu. Alguém o mostrou para ele uma realidade que ele não conhece. O que ele tem que fazer. Alguém sempre enviará alguém. Então, todo mundo é apóstolo? Quem que enviou os apóstolos? Yahushua, todo mundo é apóstolo? Não, os Yahushua só tem 12. Agora, os enviados dos apóstolos são os discípulos. Que eles faziam discípulos. O que é discípulos? O que é um discípulo? Um aluno, tradução original, direta de discípulo é imitador. Que imita, que segue, mas obedece àquele que o enviou. Então não existe esse negócio que porque hoje não tem mais templo, não tem mais nada, eu vou fazer o que dá na minha telha, eu vou chegar em qualquer lugar e vou fazer o que eu penso ali. E esse é o problema das pessoas. Quem depende de quem? Nós dependemos do sacerdote. Nós dependemos do levita. Nós dependemos dos nazarenos. Os nazarenos formam nazarenos. E todos que são formados por um nazareno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele faz o quê? Ele instrui. E ele forma. E ele tem a obrigação de fazer o quê? Kafar ou Salah? Vamos ver. Gematria, perdoar. Perdoa. A palavra Salah também é traduzida como curar doenças.
E também em Salmo 103, 2 e 3, abençoa minha alma, a Yahweh, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem? Perdoa, levanta, tira, culpa, remove. Todas as tuas, joga para longe, leva de um lado para o outro. E sara as tuas doenças. Quando a pessoa vai até o sacerdote, o que ela pensava? Quem ia curar ela? Quem ia perdoar ela? Yahweh. É? Através do corre. Sim. Yahweh? Através do corre. Ele poderia ir direto em Yahweh? Não. Ele poderia fazer aquilo que ele queria fazer? Tinha gente que fazia e foi embora. Você pode ter certeza que lá também subiu um monte. Pararam. Eles tinham que ir até o sacerdote, que foi instituído por Yahweh, Pra fazer a expiação. e ele levava o cordeiro dele para o sacerdote. E aí ele só pegava a oferenda e cobria, transferia o pecado do cara pro bichinho. E depois, sangue nele, faca no pescoço. Isso era diário. Fantástico. Eu não sabia disso. Fui só para falar sobre os líderes e o Criador me deu essa mensagem. Ao investigar outras palavras relacionadas, podemos ver que esta palavra tem um significado muito semelhante à nossa, que é salada. Não é que você come, não. Significa saltar para cima. Não sei se tem um rei aqui. Não, né? Salade, né? Ou salada. Tá aqui, sala, que não é sala de jantar. É um penhasco. Uma parede que é elevada. Saltar para cima é porque ele estava para baixo. Penhasco era onde jogava, diz lá o Talmud na época do Mashiach, onde ele jogava o bode no penhasco. Outros dizem que até o penhasco jogava ou soltava no deserto. E o último, salak, significa, diga, subir. Ascender é subir. A raiz de perdão. É tudo isso. Só que você só conhece perdoar. Mas você não sabe o que é perdoar. Você não tem entendimento da escritura. O que é isso? E aí você depende de quem? As pessoas mudam para algum lugar. Em vez delas entenderem o papel delas como levarem a oferenda para o sacerdote pegar e mostrar para Yahweh e ele ser perdoado, ele faz o quê? Ele mesmo sacerdote. Ele só quer sugar o sacerdote. Ele só quer sugar o líder, o levita. E aí esses líderes, que esses caras tá lá no final do vídeo, que tem um monte de problema, estão doentes, perderam família, morreram de doença, porque no final todos eles dão um pé na sua orelha e deixa você só, e aí você acaba fazendo o quê? Perdendo a shalom dentro da sua casa. Por quê? Porque as pessoas chegaram ali e não sabiam o que é que elas tinham que fazer e qual era o papel delas. Qual é o papel nosso? É trazer o quê? A oferta. Entregar para o Lewi. E ele interceder. Põe a mão. Yahweh, tenha piedade, transfiro, cobre. É isso que ele tinha que fazer. Quem depende de quem? Respondam. Mais ou menos. Não terminei, acho que nem na metade ainda do estudo. Toda a Bahia. Quem depende de quem? Não preciso de ninguém, irmão. Eu faço o que eu quero. Se aconselha, a pessoa faz tudo diferente. Aí eu sempre falo pra maioria, ó, não dou mais conselho, desculpa.
Eu falo, não dou mais conselho, porque eu já te dei, você quer fazer o que você quer. Enquanto você não fizer o que você quer, você não vai sossegar. Só que ele não sabe qual que é a posição dele como um ofertante. Ele não sabe quem ele é. Ele pensa que ele é o líder, ele é o patriarca, ele pode fazer o que ele quer, ele pode agir como ele quer, ele pode cuidar do dinheiro dele como ele quer. Todos os dízimos e macerotes de Sedacote eram entregues na mão de quem? Dos levitas. E eles pegavam aquilo, sustentavam as famílias dele, guardavam e davam o dízimo dos dízimos, eles davam. E eles também ajudavam os levitas da família, porque nenhum deles tinha herança. E aí o cara acha que o dinheiro é dele. E ele não entende, porque, eu não estou mais no Antigo Testamento, irmão. Agora eu estou na graça. Eu vou lá na igreja, eu vou lá, levanto minha mão, choro, canto um hino, trago a palavra. Aí tem a passagem do faz-me rir, né? Tem que ter alguém tocando para você vibrar, dar o dinheirinho com um sonzinho de fundo e tal. Aí tem a oração, aí tem a bênção apostólica que você vai para casa. E as pessoas vão ali para quê? Quem depende de quem? Elas vão ali para quê? Fala a verdade. Para que as pessoas vão na igreja? Todos. Estão tudo perdido, quebrado, lascado, detonado. Eles vão lá só para pedir, para implorar. Eu preciso de ajuda. E ele traz todo o peso dos problemas dele para quem? Para os líderes. Agora, se for aquele líder que está se preocupado com você, que é poucos hoje em dia, estou falando de igreja também, tem gente que é líder, gente boa. O cara, ele vai sofrer. Eu tinha um cara que na minha época eu tirei ele da zona, literalmente. Todo sábado, domingo ele levava uma menina no quarto da casa dele e fumava uns beck e vibrava. Um dia eu preguei para esse cara na Marginal Tietê. Saímos da igreja e eu fiquei até às 6 da manhã pregando da Marginal Tietê até perto, dava uns 5, 6 quilômetros ou 10 quilômetros, andando pela Marginal Tietê. Levei esse cara pra casa, dormiu na minha casa e ele falou, bem, eu quero fumar maconha. Eu não aguento, eu quero sair com a mulherada, eu não aguento. Aí ele fazia isso. Aí ele fazia as presepadas dele, ficava naquele buraco, porque isso traz o quê? Enfermidade, doença, abismo, em penhasco, o cara não consegue, vício. E aí ele queria ir comigo. Aí tinha um dia que ele falou assim, eu não vou mais pra igreja. Eu fiquei 3 horas com o cara lá. Não, você tem que ir comigo, você não vai deixar e tal, vou com você, e nós vamos junto e tal. Eu fui embora de lá. E até hoje, ele faz a mesma coisa. Hoje, até hoje. Ele vai na igreja, mas não consegue se libertar. Ele entendeu o princípio do ofertante? Ele entendeu a visão israelita? Não, ele só vai na igreja para fazer o quê? Para querer comer, pedir perdão pelo pecado, orar antes da Santa Ceia para poder tomar, porque ele tem que pedir perdão antes, e aí ele volta para o mundinho dele. Quantas pessoas apareceram aqui no projeto Avibite, ou ainda estão aqui, sem saber o que estão fazendo. E a gente, que não é pilantra, porque se eu fosse pilantra não estaria trazendo essa mensagem. Fica doente, fica estressado, vai falando aí, cara, com problemas de saúde e tal. Por quê? Porque as pessoas chegam e elas não vêm para falar sobre o pecado delas, elas vêm te sugar. E elas não entendem. E aí quando você descobre as coisas, você fala, puxa, olha o que o cara está fazendo. Você não sabe, porque ele não tem um padrão. E aí você conversa com as pessoas, às vezes não entende esse princípio. E aí o que acontece? Salar. 60, 38, é isso aí mesmo?
17 dá 8. Que é? Het. Certo? Salah é o quê que eu falei? Vocês estão Levantar. participando. Levantar. Levantar. Mover. Remover. Remover. Curar. 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 Levar de um lado para o outro. Tirar do penhasco. Ou excluí-lo. Jogar para Fora. longe. E o que significa salar? É uma parede. Lado de fora. É uma divisão. Olha o que significa o perdão. Por que está acontecendo as coisas? E é uma metade. Ele está dividido. Ele está do lado de fora. Ele não consegue ultrapassar a parede. E o que ele precisa fazer? Ser perdoado, irmão. Mas como? Como que faz o perdão de pecados? Sem o templo. Na época dos nazarenos, depois do ano 70. O que eles faziam? Para mostrar isso. Vai mostrar aqui a gematria. Então, portanto, tecido branco, escurecimento, cortar, comer, navegar, estar descalço, um capacete, cobertura, etc. Dividir, distribuir, conceder, etc, etc. Todas as palavras salar, que tem o número 8, ou 98, na gematria. Certo? Todos têm o mesmo sentido. Você vai ver lá, vai fazer uma ligação. Chegamos na função dos Nazarem. Quem depende de quem? E a Ruhanam 2023. Isso aqui é demais. Tivemos que mudar já. Se tivesse lançado a escritura, não ia ter esse entendimento que tem nesse verso. Por isso que é bom a gente sempre fazer o quê? Meditar nas escrituras de dia e de noite. E não esperar a mensagem do próximo Shabat, se ele vai trazer ou não. Você trazer, se for convidado, se for aberta a oportunidade para você trazer o que você aprendeu da Chá. Rachavuá. Olha como é que está. Vê aí na Bíblia aí. Atos 20, 23 em Bíblia cristã. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aí eu lembro aqui, neste cantinho aqui, uma roda que tinha os irmãos falando de perdão de pecado. Que aí o cara falava que ele poderia perdoar pecado, que era o benhado, aí deu uma confusão e tal, e o negócio todo. E aí a pessoa ficava ali e tal, aí entrou não sei o que lá, queria explicar, que não sei o que lá, não sei o que lá, porque a pessoa pode perdoar pecado, porque ele recebeu o quê? Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. O cara pensa que ele vai chegar lá, e ele vai perdoar o pecado do outro, porque ele tem o poder agora. De Jesus, ou de Yahushua, ou de sei lá que Mashiach você acredita. E aí estava discutindo aqui, quem lembra? Estava aqui no dia. Quem lembra, levanta a mão. 1, 2, 3. E deu um presepório aqui, não deu? Deu um negócio estranho, legal. Eu fiquei só, não participei de nada, que era bem, tal. Aí você vê o quê? Nós falamos de coisas que são Abstratas. Estavam falando de coisas Abstratas. sem conhecimento profundo. O que deu isso? Em nada. E o detalhe, qual é a pessoa que estava aqui? Está aqui. Está aqui. Que levantou o irmão? Não. Não está mais. Eu não estou falando isso para criticar, estou entendendo, né? Porque as pessoas participam e tal. Aí você fica, cadê? Foi embora. Por que não está? Sempre a culpa é do outro. Nunca do ofertante. Sempre do projeto, do líder, do cara que é grosso, o cara que é duro, o cara não fala, entendeu? Ele nunca entende o que é a função disso daí. Diga aleluia. Aleluia. De pé 2, antes de você dormir, e sentado 2. Todarabá. Olha como é que está no original. Se vocês deixarem ir, perdoar, deixar, ir, permitir. É a palavra. Mas está lá perdoar. Certo? Deixar ir. Levar, tirar daqui.
Sai daqui, entendeu? Tira esse negócio daqui. Se vocês deixarem ir as violações da Torá de um homem, o homem tá violando a Torá. Você tem que deixar que saia, que tire isso dele. Elas irão embora. Se você deixar ir, ou mandar embora, ou expulsar. Mas se as retiver lá, tá? Pegar, segurar, tomar, deixar, acender, aprender, manter, fechar. Se retiver de alguém, elas serão retidas por ti. Entre parênteses, pecado a ser perdoado. O que é que os caras entenderam com esse verso? Que eu tenho poder de perdoar o pecado do irmão. Que eu tenho poder de libertar o irmão. E aí você vê isso em todas as igrejas. E aí a gente estava estudando que ele teria que dar o perdão, entre aspas, por irmão, para ele se sentir perdoado, para ele deixar ir embora. Olha isso, se vocês deixarem ou perdoarem as violações da Torá de um homem, ele peca contra quem? O homem que peca, ele tem dois tipos de pecado que ele faz. Um contra e outro contra nós. Se eu fizer contra você, eu não vou chegar em Yahweh, pô. Eu tenho que chegar em você. Tá escrito isso lá, se você saber que seu irmão tem algo contra você, e se você não for lá, ele fala bem claro, deixe o cordeiro do lado, e primeiro volte lá, e libere o perdão, tire o peso, tire o cara do buraco, porque se ele não aceitar o perdão, que ele está errado, ou você está errado, no caso aqui é de um homem, ele ainda vai continuar aonde? No buraco? Lá é o mesmo preceito, né, de não é você, porque é o cara que está devendo para você, né? Sim. Você tem que ir lá e buscar o perdão dele, é você que está devendo para ele, né? Tem que se reconciliar nesse lugar. Eu estou dando a oportunidade dele ser... Se você perdoar o que ele fez contra você, ou contra alguém, ou contra a família dele, ou contra Yahweh, você está lá sendo o quê? Você está sendo o quê? Intercessor do cara. Você não está levando a sua poder seu de perdoar. Você está intercedendo como o sacerdote recebia do povo. Quem depende de quem? Quem depende de quem? Isso aí acabou. Acabou, cara. Isso aqui é demais. Eu sei que é difícil de entender, mas você vai chegar lá. Quem depende de quem? Retiver. Guardar o que é de outrem contra a vontade do dono. Guardar, conservar, não se desfazer. Você tem que fazer ele se perdoar. Que ele seja perdoado. Se vocês deixarem ir as violações da Torá de um homem, ou se você for ler lá, perdoar, né? Se você perdoar os pecados de um homem, eles irão embora, os pecados. Mas se eles retiverem, pegar, segurar, tomar, deixar tal, de alguém, eles serão retidos. É tipo assim, você não quer ser perdoado? Então é o seguinte, eu não te dou esse poder de perdoar pecado, tu vai ficar sem perdoar. É isso que os caras estavam discutindo aqui, e é isso que a igreja está ensinando até hoje. E não é isso. Diga aleluia. Ô, irmão, diga aleluia. Comentário de David Stern. Comentando Matitiarro 18, deu essa mesma palavra nesse mesmo verso.
que todo mundo que foi de igreja sabe de guerra espiritual. Comentando em Mateus 18, que é o mesmo contexto de Yohanan 20:23. Em verdade eu digo a vocês que tudo que ligarem na terra Será ligado nas águas do céu. e tudo que desligarem na terra será desligado nas águas elevadas. É como se você fosse o bambambam. O que você fizer, você tem essa autoridade de ligar e desligar. Isso aqui é no Ocidente. Ao contrário da maioria dos intérpretes cristãos, considero que o pshat, sentido claro, desta passagem, dá para ver aí? Meio pequenininho. Desta passagem, deu agora? Sim. Se refere à formulação de julgamentos legais e a alahá. O que é um julgamento legal? Fazer na Torá. Baseado, Na Torá. ele está falando de algo intermediando a Torá com a pessoa. Ele não está falando assim, eu estou aqui para acabar com o seu pecado e... Você entendeu? Eu faço isso, não é? E a alahá, o que é alahá que nós já aprendemos? É a aplicação da Torá. Não sabemos como vamos fazer isso. No Shabat, pode andar de carro, pode acender luz, pode vir aqui tomar o ônibus e não sei o que lá. Alahá, antigamente não tinha nada disso e tinha cara na minha época que ficava a vida inteira dentro da casa dele no sábado porque ele não podia congregar. Falei, cara, você vai morrer sem congregar. Então, eu também não posso comprar um carro porque quando você liga sai o fogo. E é o fogo no motor e tal. E aí falei, e aí, cara, como é que você vai fazer o negócio? Como é que nós vamos aí estar congregando? Como é que nós vamos fazer depois do templo que acabou a alahá disso daí? E aí os caras eles pegam a Torá da letra, como muitos pegam, e interpreta aquilo literalmente. Por mais que mas ele não consegue sair desse obstáculo da Torá, que ele vai ser um obstáculo, porque se o cara não consegue fazer, ele se frustra. Pessoas que saem se frustram, eu quero fazer meu chamado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ele se frustra. E ele não consegue fazer nada, e ele não consegue mais obedecer, ele não consegue mais fazer nada, e aí ele fica procurando algo para quê? Para poder fazer o que ele quer. Mas ele nunca quer alguém que intermedie para ele a oferta dele, para que ele dependa do levita. Quem depende de quem? O ofertante depende do levita. Nós dependemos dos nazarenos. Porque foi eles que colocaram a prática, os ensinos do Mashiach, segundo a ordem de Melquisedeque. Estão entendendo? E aí o cara quer fazer tudo por si próprio. E não dá nada certo. Ao contrário da maioria dos intérpretes cristãos, consideram que o pachat dessa passagem se refere à formulação de julgamentos legais e alahá, não à oração. Porque na igreja é o quê? Ligar e desligar. Vamos orar, irmão. Liga, irmão. Tá ligado? Tá ligado. Lembra? Tá ligado. As palavras traduzidas como proibir e permitir são literalmente ligar e desligar. Proibir e permitir. E esses termos eram usados no judaísmo do primeiro século para significar proibir e permitir. Mas de acordo com o quê? Com a Torá. Com a lei que já foi dada, não o que ele queria fazer. Puxa, irmão, quero fazer um sacrifício, eu quero fazer. Você é levita? Não, mas eu vou fazer. Mas não pode. Depois que foi instituído o levita, todos os sacrifícios têm que ir até ele. Todos da cidade que iam lá em Arudá, Dan, tal. Não tinha levita em cada uma das tribos. O que eles faziam lá? Levava lá para os levitas fazerem a oferta deles. E os levitas eram o quê? Intercessor, intermediador. Eu não posso chegar direto em Arua, a não ser por Yahushua. Não está escrito isso? Ninguém pode vir a mim se o pai que me deu ele não permitiu.
até isso. Eu não posso saber o dia e hora da minha vida, só o Pai sabe. Mas ele não é Yahweh. Aí o cara fica louco. O cara fica louco, aí ele pega na letra e fala, ixi, é 2 deuses, é um Deus, agora eu tô pirado. É melhor eu fazer o que eu quero mesmo, porque eu vou fazer o que eu quero. Eu não preciso de ninguém para me ensinar. Eu não preciso aprender. Fantástico. Na enciclopédia judaica, atar e desligar, hebraico, assar, vetir. Termo rabínico para proibir e permitir. O poder de ligar e desligar sempre foi reivindicado pelos... Ah, de onde o Mashiach tirou isso? Sobre a rainha Alexandra, os fariseus de Jósefo Guerras, está lá no livro dele, eu tenho esse livro, tornaram-se administradores de todos os assentos públicos, de modo a terem poder de banir e readmitir quem quisessem, deles, dos fariseus, bem como de ligar, desligar e ligar. As várias escolas tinham o poder de ligar e desligar. Isto é, proibir e permitir. Talmud, tal, tá isso aqui. E podiam ligar qualquer dia, qualquer momento, declarando um dia de jejum. Agora vai ser assim, toda quarta-feira, tá ligado. Tá instituído a Lahá, vai ter que fazer e tal. Ele colocava ali. Tá do Tanit 12a. Esse poder de autoridade investidos no corpo rabínico, do corpo dos judeus fariseus, de cada era do Sinédrio, onde tinham judeus, receberam sua ratificação e sanção final da corte celestial de justiça. O que eles falaram? Que foi os anjos que deram isso para eles fazerem. Então você vai ter que fazer. Seguir Talmud e Mishnah. E se você não seguir isso, você tá errado. Aí o cara já colocou o quê? Yaviné. Lembra Yaviné? Sim. Tá lá, Sifra, Emor, Talmud, Makot, 23b. Nesse sentido, olha que lindo. Yahushua, ao nomear seus discípulos como seus sucessores, diga sucessores. Você vai fazer tudo em nome de quem? E tudo que ele ensinou, não tudo que você quer. Entenderam, senhores? Usou a fórmula conhecida de Mateus 16, 19 e 18, 18, que é lá tudo que permitir ligar da terra, ligado do céu e tal. Isso era uma expressão do quê? Comum na época rabínica. E os rabinos falam que quem é você? Agora para ser, quem rabino é você? Você não é ligado à corte celestial dos fariseus, nem saduceus. De quem você é? Quem é que te deu autoridade? Você lembra que ele estava ensinando? Perguntaram, de onde vem a autoridade dele? Lembra? Quem lembra daquele verso? Sim, sim. Do Yohanan, né? Hamathbil, que eles perguntam daí. É. Aí ele pergunta, eu vou perguntar outra coisa pra vocês, né? A imersão que foi feita em Yohanan, né? Foi feita com qual autoridade? Aí eles não quiseram responder. Ele falou, se a gente responder que Nós vamos ser mortos? é dele, vai Tá dar escrito? ruim, né? A população vai ir pra cima da gente. Ele fala, então eu também não vou responder porque é autoridade. Quer dizer, eles já estavam saindo da Torá por uma outra lei instituída, tradição, Traição dele. que saía dos... A Torá não tem problema nenhum nisso. É o que eles criaram em cima da Torá. Eu recebi essa semana aqui aquele irmão Sidney, que ficou comigo lá em 1993, que me deu os tênis para vender. Lembra que eu falei? Ele veio aqui, foi quando? Ontem? Quinta-feira. O cara veio em Curitiba, veio aqui e tal, conversou comigo. Puxa, o cara veio aqui e falou, mas olha, cuidado com o legalismo judeu, porque ele pensa que nós somos judeu, que quer deixar a graça, entendeu? E fazer as coisas. E eu não fui muito para bater pesado, porque eu não bato, né? No primeiro momento. Depois, com o tempo, aí nós vamos sair na porrada. Agora não. Entendeu? Mas no bom sentido. Porque ele falou para os meninos, ó, o seu pai me ensinou. Como é que ele falou? Até hoje, não foi? Que ele virou para vocês ali na mesa? Falou o quê? Graças ao seu pai, eu sigo até hoje. As manifestações de Jesus, que não é trindade. É o que a gente crê. Mas não é aquela coisa que ele é homem. Que tem isso lá na igreja. Aí ele que segue. Aí eu falei, vou te dar esse livro aqui, da visão israelita, tal. E
Então você tem que ir quebrando os paradigmas e as abstrações. Diga aleluia. Fantástico isso aqui, hein? Com essas palavras, ele virtualmente os investiu com a mesma autoridade que encontrou nos escribas fariseus. Só que era o próprio Yahweh dando, né? Que atam fardos pesados, ó, fardos. Os problemas eram fardos. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas não os movem, não tira como um dos dedos, isto é, os soltam. Quer dizer, o cara coloca aquilo na cacunda do infeliz e o cara carrega isso aí. Tem nego que veio de igreja, que tá carregando isso até hoje aqui. Veio de igreja, que carrega as coisas de lá e não conseguiu ainda soltar. Porque ele não entendeu a visão de você estar sendo quem depende de quem, cara. Pois tem o poder de fazer isso, Mateus 23. No mesmo sentido, na segunda epístola de Clemente a Tiago, homilias clementinas. Clementina. É Florentina, né? Homilias clementinas, introdução. Pedro é representado como tendo nomeado Clemente como seu sucessor, dizendo: olha, eu lhe comunico o poder de ligar e desligar, para que com relação a tudo que ele ordenar na terra, seja decretado nos céus. Quem vai lembrar isso aqui depois, hein? Pois ele ligará o que deve ser ligado e desligará o que deve ser desligado. O Papa Pedro, conhecendo a regra da congregação, lá está da igreja, o artigo observa uma forma muito diferente. A interpretação não judaica desse que eles mudaram. Quem foi? Clemente, pais da igreja, que equipara ligar e desligar com remissão e retenção de pecado. Eu tiro o seu pecado, porque eu tenho poder em nome de Jesus, eu ponho a mão em você, aí está escrito lá, não colocar a mão nas pessoas precipitadamente. Não está escrito lá e o cara mete a mão, sopra, e gospe, empurra, e dá soco para ele cair no chão, para ele voar, entendeu? Rodopiar, e enquanto ele não fizer o que o cara fizer lá, ele não consegue. Que equipara ligar e desligar com a remissão de pecados. João 20, 23. Foi adotada por quem? O que estavam conversando aqui. Aqui, ó. Estudando Torá. Não tem problema você passar por todos os assuntos. Desde que a pessoa se chegue no levita depois e faça o quê? Qual que é o ensino disso daqui? Se a gente souber, a gente vai explicar. Com certeza a gente tem que saber. Um pouco, não tudo, mas a gente tem que saber. O básico. Só que quando a pessoa não segue, ele começa a fazer o quê? Fala aí, irmãos. Nós não somos assim, né? Fazer o que a gente quer, né? Não. Foi adotada por Tertuliano e todos os pais da igreja cristãos. Investindo assim o chefe da igreja cristã com o poder de perdoar pecados. Foi o que estava falando aqui, naquele dia. Exatamente o que estava falando aqui, por uma interpretação fora da Torá e sim da interpretação cristã. Porque interpretou aquele que perdoa pecado, eu posso perdoar pecado, eu tenho poder de perdoar o seu pecado. Não, mas você não tem poder, porque aí arruchou que perdoou. Aí eu vi o negócio pegando fogo, eu dei risada. Eu deixei eles vibrar, ué. Quem tava lá vibrou. E quem começou com isso não tá mais aqui. Triste. Por quê? Porque ele tá fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer. Como muitos aqui estão fazendo, tem que fazer. E ele não entendeu quem depende de quem. Diga aleluia, cara. Isso é demais. Eu aprendi isso aqui, eu tô vibrando. Referindo com base em Mateus 18, o poder-chave da igreja. Aí ele fala, nem preciso dizer que rejeita esse entendimento posterior dos cristãos, que não tem relação com o contexto israelita judaico. Isso não tem nada a ver com ligar e desligar que você tem um poder. Fizeram o quê? O Papa, os pastores, os bispos, eu comando. Ai de vocês falar mal contra mim. Ai de olha, eu posso te perdoar, eu posso te fazer. Você não pode questionar. É isso que fizeram.
Comentário do Cunica. Quem não cunica, se estrumbica, diga. Quem não cunica, se estrumbica. Espero que ele não se estrumbique. Espero que ele cunique, como sempre cunicou. Comentário do Cunica. Se vocês deixarem ir, isso aqui é a nossa tradução, as violações da Torá de um homem, elas irão embora. Se as retiverem de alguém, elas serão retidas por ti. Tá. Comentário dele. É preciso ter muito cuidado. Nós já tínhamos isso aqui, já explicava. Para entender isso à luz de toda a Escritura, incluindo a admoestação do Messias para Israel, para perdoar todos os homens 70 vezes 77, que na tradução nova é 70 vezes 7, é 70 vezes 77, nos manuscritos originais. Essa declaração só pode ser entendida em termos de evangelismo e compartilhar as boas novas da vida perpétua do Messias. Quando proclamamos como enviados por Yahuwah, enviados é o quê? Shaliachim, por Yahuwah, e os homens respondem às boas novas do Messias, essa pessoa foi perdoada através de nós pessoalmente, querendo dizer que fomos nós que entregamos a mensagem para aquela pessoa, não que nós tivemos poder de perdoar o pecado dele. É um intercessor somente. Hã? É um intercessor somente. Intercessor. Ele já falava isso aqui na 3ª edição. E eu até falei daqui, irmão. Você já leu lá o verso que está escrito, o comentário disso aqui? Você tem? Não. Aí fica lá viajando. Da mesma forma, quando não transmitimos a mensagem do único por quem o homem pode ser salvo, não permitimos que o perdão flua através de nós. Um canal. Você é o culpado pelo irmão não está sendo perdoado, porque você não está mostrando o perdão de água para ele. E se ele não for perdoado, ele está preso por sua e minha causa. Isso vai ser contado no dia do juízo Ai, também. doeu! Doeu quando eu entendi. Da mesma forma, assim, em essência, não se perdoa os pecados de outras pessoas. Olha lá, ó. 2 horas falando aqui, ó, já estava falando lá. Era só pegar o líder do que eu sempre falei, que eu fui 13 anos, aprendi, falei, fui fiel, saí pela porta da frente, entendeu? E fui, era só seguir o que os nazarenos estavam mostrando, sem precisar abrir leques para poder ter a sua própria abstração de entender as coisas. Essa declaração é sobre entregar a mensagem e não sobre o estabelecimento de uma hierarquia religiosa que tem poder para enviar as pessoas para a segunda morte. Quem somos nós? Se você não quiser seguir, você está condenado a partir de agora. Quem você é, Mashiach? Você morreu? Você ressuscitou? Você está de brincadeira. Os Natsarem como Koanim. Olha isso. Filipenses 4. Eu encontro forças para tudo no Mashiach que me fortalece. Contudo, vocês agiram bem em comunicar as minhas necessidades. Quem não podia passar necessidade? Quem ensina? Sacerdote, cara. Era sustentado pelo povo de Israel. Tem uma parte da minha paraxá, só que eu vou ler aqui na NVI, para acompanhar uma escritura diferente. Aí é do capítulo 4 de Jacob, que fala assim: há apenas um legislador e um juiz. Mas quem é você para julgar o teu próximo? Sobre isso que você estava falando. É. Porque ele não entendeu. Que ele está só intercedendo a alguém, representando alguém, vivendo a vida de alguém, mostrando o perdão de alguém, que você tem a obrigação de mostrar o perdão para as pessoas do pecado delas. Não você perdoar. Você não tem poder, meu. Amém? Amém. Vocês também sabem, Filipenses, que no início da Bessorá, quando parti da Macedônia, nenhuma das congregações se comunicou comigo a respeito de dar e receber assistência. Somente vocês. Isso me lembra o quê? Como que os nazarenos continuaram depois do templo?
Eles eram sacerdotes. Tinha várias classes, mestre, profeta, Professores, professores, Chile, apóstolos, os 5 ministérios de Efésios. Já vou chegar lá. E ele diz que ninguém comunicou ele. Porque, na verdade, quem depende de quem? Eles não dependiam do instrutor e da liderança Natsaren, do Machia, que estava ensinando a Torá. Os caras queriam fazer o que eles queriam. E não queriam sustentar o instrutor deles. Que é essa a função do povo de Israel com seus líderes. Diga aleluia. Eu sempre falo assim, eu não quero um tostão de vocês. Sempre falei isso. Estava errado. Porque eu estou seguindo a mesma coisa de Melquisedeque. Eu não posso fazer tudo sozinho. Eu não posso construir isso aí sozinho. Eu não posso me acabar aqui sozinho. Vocês fazem parte. Quem levantou o templo, o tabernáculo no deserto? As ofertas de quem? Só do sacerdote? Não, o povo inteiro. Quem vai contribuir aqui? O povo, para a gente ter um lugar decente para congregar, um lugar decente para as crianças ficar, um lugar decente para eles aprenderem, um lugar decente para eles tocarem, um lugar decente para eles brincarem, um lugar decente para eles fazerem, descer na estrada e não quebrar o carro, não explodir o motor, batendo no negócio, um lugar decente. Quem é que vai fazer isso? Diga todos. Mas se esperam de mim, eu não posso fazer isso sozinho, eu vou ficar doente. Porque eu não tenho condições. Porque se eu tivesse condições, se eu tivesse grana, pô, vocês já estavam num clube. Um clube de campo da hora. Com porteiro e tudo. Mas não tenho. É tudo restrito pra fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa, fazer outra. Nem casa eu tenho. Agora a minha esposa vai ter uma casa. Você já viu a cozinha da minha esposa, mulheres? Você chama esse lixo de cozinha. Isso é um lixo. Isso não é uma cozinha que dá para uma mulher. O que tem que fazer com a mulher? Dar vida por ela, não é? Por mais que você não seja rico, mas por favor, trabalhe para fazer sua mulher feliz. E dá o que ela quer. Você vai querer que ela vai fazer o quê? Se você não dá nada para ela. Você vai ficar, ela vai se matar lá a vida inteira por você. Aí dá esses B.O. que tem no acidente. Separação, vive junto, mas não tá mais junto. É briga pra tudo quanto é lado. A pessoa pensa de um jeito, faz de outro jeito. Tá traição. Aí o cara pensa besteira. Por quê? Porque não tá centralizado no ensino de um intercessor. Vocês estão entendendo? Estão de pé 2, aleluia. Tá acabando. Pode sentar. Vocês também sabem, Filipenses, por meio de Tessalônica, algumas vezes me enviaram de Sedacá. Algumas vezes. Não digo isso porque quero. Ele falando, eu falando é uma coisa. Mas desejo que os frutos se multipliquem em. Se você não contribuir, você não vai frutificar. E não é o cara que tá arrancando couro lá na igreja, você já viu aqueles doidos arrancando dinheiro. Não tô falando disso, cara. Eu tô falando dos nazarenos, amém? Nazarem de Arroa. O grupo específico, eu tentei explicar pro irmão ali quem era os... É difícil, porque o cara nunca viu. É cristão, eu sou cristão. É o cristão, eu tô ligado, desligado, tô ligado, que eu ligo, desligo. Não dá, você tem que ir devagar, porque isso foi anos massacrando, virou um bolo pra tirar agora ali, é só Yahua. Como é que vai mudar a pessoa se desde o começo ela tá daquele jeito? Aí depois pergunta, pô, eu não conheço, eu não sabia como que ela era, como que ele era e tal. É lógico, porque ela não conhece a escritura. Casou lá fora sem saber de nada, aí começa a vir pra cá, o pau come aqui, neném. Aqui é o lugar onde o negócio vai espanar mesmo. Porque ou você entra no intercessor, ou você tá lascado, ou você vai dar problema, que a maioria dá um problema. Poucos vão seguir o ensino da Torá, amém? Do Machia. Recebi tudo o que preciso. E foi mais do que o suficiente. Estou satisfeito. Tenho recebido tudo que vocês me enviaram por meio de Epafroditos, que foi um aroma suave, de sacrifício, que agrada,
Parece a Torá, né? Parece um fã. Parece Levítico. Não é a Torá isso aqui. Não é o sacrifício que o cara colocava a mão, cedia lá, ajudava o dízimo, ajudava, ia lá. Aí o sacerdote intercedia por ele, transferia, cobria. Só que tem alguém agora que não cobre mais. Ele apaga. Amém. Só que depende do sacerdote ainda. Lógico, se não tiver alguém, ele vai atrás da pessoa sozinho. Não precisa de alguém intercessor. Mas nós temos uma escola de intercessores no mundo inteiro. Nessa quinta edição você vai ver uns 20. Que eu fiz questão de colocar. Eles se matam entre eles. E eu quero que se exploda. Porque ninguém tem essa visão de, ser intercessor, de submeter ao outro. Um quer ser melhor que o outro. Um quer ser o cara. Eu falei, eu vou acabar com vocês todos. Vou colocar todo mundo do lado do outro. Um que trabalhou com o outro, que roubou o outro, que enganou o outro. Tá tudo lá! Ai! Quem não sabe, não sabe. Ó, que lindos, cheirosos. Não, irmãos. Ninguém é lindo e cheiroso. A gente precisa levar a nossa oferta ao Yahushua para nos perdoar. Como é que fala perdoar agora? Levantar. Levar, Levar, remover. remover, tirar a doença. Se não perdoou, tá doente. Curar. Putz, tá doente, tá morrendo. Está morrendo. O meu Elohá, olha, suprirá todas as suas... Porque ele deu. Ele tinha o compromisso, que ele sabia que era o sacerdote, quem que eram os nazarenos. Ele entendia esse negócio. Segundo as suas riquezas, para Kavod de Yahushua Hamashi. Aleluia. Filipenses 1. Shaul e Timóteo, servos de Yahushua Hamashia, para todos os Kedoshim, separados, puros, purificados, separados, santificados, como você conhece, que estão no Messias Yahushua, que estão em Filipos, juntamente com os que supervisionam e com os céus. Os que supervisionam, Shamashim, servos. Quem supervisiona e tem os servos. Quem supervisiona na Torá? Quem ensina? Sacerdote também tinha, mas sem o sacrifício de animais. Porque todo mundo cria, diz que até levita cria, mas lá não tinha mais isso. Todos poderiam estar debaixo de uma liderança dos nazarenos. Aleluia. Efésios 4. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para serem pregadores da Bessorá, outros para pastores e outros para professores. São os 5 ministérios que continham os 5 livros da Torá. Não é mais o levita da tribo, que ninguém sabe que tribo é. Visando o aperfeiçoamento do quem? Para servirem para a restauração. Qual que é o corpo do Mashiach? Israel. E qual que é o modelo? Tertuliano? Pentecostal? Tradicional? Católico? Leigos? Desengrejados? E tem os ateus? E tem os abestalhados? Não! Não é nenhum desses caras. O modelo é Israel. Amém? Segundo anda o Gabriel Roth. Vai estar na 5ª edição. Esses 5 ofícios se relacionam com 5 livros de Moshe Torá. E também com 5 Moadim, comemorações anuais. Tempos designados, comemorações de Yahua. Moshe foi enviado de Yahua, apóstolo. Aqui o primeiro. Que recebeu instruções da Páscoa, primeira comemoração anual. A Torá foi dada em Pentecostes, segunda comemoração anual. Na mesma comemoração em que o Espírito separado foi derramado. Com o porta-voz profetizando do reino. Trombeta de Dia dos Alarides, terceira comemoração anual. Convoca, pregação, todos a virem a entrarem. O Dia das Expiações, 4ª comemoração anual. Proporciona nutrição espiritual, pastoreio. Tabernáculos que nós passamos, 5ª comemoração anual. É um tempo de ensinar e aprender sobre a Torá. Qualquer um? Qualquer um faz isso? Não. Pode ser, mas que esteja debaixo de alguém. Eu não envio ninguém no meu nome. Ninguém que saiu daqui está sendo enviado no meu nome. Não tem ninguém.
que eu envio, ó, receba esse cara no meu nome. No dia que tiver isso, eu vou falar assim, ó, pode receber esse cara no meu nome, cara. Porque eu estou indicando. Mas pode dar problema? Pode. Mas cada um vai dar conta de si próprio. Mas pelo menos a gente sabe, né? Quem é a pessoa, né? Não sai enviando um monte de gente, né? Sem saber, sem entender nada. Aqui? 261, né? 261. Aqui, ó, os profetas. Depois vocês vão ver lá. Não vou ler tudo, não. Colossenses 3. Tudo o que fizerem, sejam por palavras ou ações, façam tudo em nome do Mestre Yahushua Hamashia, dando Odu por ele ao Abba Yahweh, ao Abba Elohá. Amém? Amém. Mas também tem uma lição disso aqui. Esposas. Quem são esposas? Esposas, mulheres, que são casadas. Presta atenção. Estejam sujeitas aos seus maridos, como é apropriado no Messias. Também tem uma hierarquia, pô. Vai fazer o que for, igual eu falei. Quer casar de sistema cristão? Vai lá na igreja, que eu não caso. Quer casar no sistema israelita? Nós vamos preparar aqui. Mas não viaje na maionese querendo atravessar as coisas, porque sabe que é israelita e não tá fazendo, tem que fazer. Também não vou apoiar nada. Tem que saber o que fazer, tem muitos que viajam na maionese, né? Esposas, estejam sujeitas a vossos maridos, como é apropriado no Messias. Beleza? Quem não sou esposa. Maridos, cavalos, tenham a Ravá, se doem, se entreguem pelas suas esposas, e não sejam amargos com elas. Quantas vezes a gente é amargo com as nossas esposas? Está violando a hierarquia do Mashiach. Quantas vezes as mulheres não estão sujeitas ao marido? Estão violando a Torá da mulher do Mashiach. Ou você tem a Torá ou você não tem. Você tem que definir quem é o seu intercessor. Diga amém. Amém. Filhos, quem tem filhos aí? Levanta aí, filhos. Eu sou filho, meu pai não está aqui, mas eu tenho filhos aqui. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, viu? Pois isto é agradável diante do mestre. Entenderam, senhores? Tá agradando o seu pai, tá agradando a Yahweh. Se não me agrada, esquece. Vocês não estão agradando a Yahweh. Estão lascados. Literalmente. Amém, filhos? Eu vou virar o ouvido que escuta. Acho que não tá escutando mais. Não tô ouvindo nada. Pais! Ixi. Olha o cara que tem filhos aí, ó. Tem um monte de filho aí, ó. Pais! Não irrite seus filhos, para que não desanimem. Tudo tem uma hierarquia. Isso é Torá. Não é só do sacerdote. É de tudo. Servos. Tem servo aqui? Servos. Obedeçam em todas as coisas seus donos. Não apenas quando eles estão observando vocês, querendo agradar a homens, mas com o coração sincero no temor do soberano Yahweh. Amém. E tudo que fizerem, façam com toda a vossa alma, como para o nosso mestre e não aos homens. Conclusão de Peão 2. Todos nós nazarenos fomos chamados a sermos como sacerdotes de Yahweh. Todas as tribos. Pois ele chamou 12 enviados apóstolos, Shaliachim, para irem às ovelhas perdidas da casa. Foram enviados por alguém. Temos o chamado de chamar e anunciar a todos que violam a Torá, pecadores, a palavra que purifica do pecado, deixar ir. E não só cobrir, como no primeiro serviço, mas para que todos possam entender, numa analogia, que os sacrifícios que haviam de animais na primeira aliança tipificavam o ato de transferir e cobrir o pecado da pessoa que se aproximava do sacerdote, trazendo seu cordeiro para o sacrifício. Você sabe o problema de quem? Como é? Quem? Depende de quem. Quem depende de quem? Quando você não tem um cordeiro, você não precisa ser perdoado. Aí você faz o que você quer.
Lá era obrigado ter um cordeiro para ser perdoado. Era obrigado a dar oferenda. Não é? Está escrito lá. Não aparecerá diante de água Mão vazia. de mãos vazias. Ah, eu quero entrar aqui, irmão. Não, senhor, cara. Você tem que fazer alguma coisa. Não é só entrar aqui de gato no navio. Já no nível alusivo, aquele cordeiro tipificava o Mashiach e Yahushua, que não só cobriria os pecados dos ofertantes, mas lançaria para longe, no penhasco, todos os pecados através de seu sangue. O sangue do verdadeiro cordeiro. Nós, os Kohanim Natsarem, ó, eu me orgulho de ser um desses. Temos a mesma função de intermediar. Não mudou nada. Esse encontro do pecador, aquele que viola a Torá, né? Porque pecador é uma coisa feia, né? Mas o que viola a Torá são todos. Não é? Inclusive ele também tem que espiar por ele. Porque ele também viola a Torá. Pecador com o cordeiro, como enviados e comissionados pelo Mashiach, convidando a todos a retirarem e não só cobrirem seus pecados, lançando sobre ele todas as suas violações à Torá, para que ele deixe ir, leve para longe e faça que aquela pessoa seja perdoada. Liberte o pecador. Nós somos os sacerdotes que apresentamos o cordeiro de Yah. Diga aleluia! Aleluia. Aleluia! Todo mundo tinha que levar o... Então você tem o Mashiach. Agora você precisa conhecê-lo. Não é o carneiro guerreiro. É quem simbolizava aquele carneiro. Entendeu? Tinha que sair da sua casa o carneiro. Sendo enxertado na oliveira. Precisa se submeter à ordem sacerdotal dos Kohanim, do Mashiach, né? Que são os Natsarem. Comentário do Mishnah, que eu recebi hoje, que a rádio me passou. Os homens podem perdoar pecados cometidos contra eles, e existe o dever de fazê-lo. Quem pede perdão ao próximo deve ser perdoado. Assim o conceito judaico distingue pecados, ben Adam Lamakon, entre o homem e Yahweh. Somente Yahweh perdoa. Pecados, ben Adam Lechaveró, entre homem e o próximo. O perdão depende do ofendido. Alguns comentaristas messiânicos, como David Stern, Alfred Edersheim, Daniel Gruber, explicam João 20, 23, que é esse verso, do seguinte modo: Yahushua deu aos Talmidim a autoridade de declarar o perdão em nome de Yahweh, conforme a Teshuvá e a Emuná, a fé da pessoa. Não um poder autônomo, olha, de perdoar, mas o dever de aplicar as condições do perdão de Yahweh. O cara chega aqui, você já tem que falar pra ele o que você quer aqui. Ah, eu quero ser curado, eu quero casar, eu quero uma família, eu quero fugir da perseguição da vacina, eu quero fugir da perseguição do governo, do sistema e tal. Eu falei, ixi, cara, aqui nós somos Hare Krishna. Nós não somos Nazareno, é tudo na Hare Krishna aqui. É mesmo? É. Aí o cara vai embora. Por quê? Porque se esse cara chegar aqui dessa forma, só por causa disso, ele não sabe o que é intercessor. Ele não vem aqui para alimentar e ser alimentado e ser perdoado. Ele vem aqui para querer fazer o que ele quer. E aí o que ele quer não é o que a Torá fala e que o Alahá do projeto fala. Aí a pessoa como é que fala? Se frustra. Puxa vida, eu queria tanto isso. Puxa, mas é o meu sonho, é o meu chamado. É, mas aqui não é agora, vai fazer isso. Ah, mas eu não quero fazer. Aí ele sai. Por quê? Porque ele não entende o conceito de intercessor. Amém? Mishneh Torá, arrependimento. Mesmo que uma pessoa apenas tenha chateado um colega dizendo certas coisas, deve apaziguá-lo e abordá-lo repetidamente até que o perdoe. Quem assistiu? Davi Gabai! Lembra disso aí, não? Quem assistiu? Davi Gabai! Ah, tá. Davi Gabai! Mahur! Você viu que o judeu fala lá? Ei, eu peguei o seu negócio, não, eu já te perdoo, não quero ouvir. Para mim isso é perdoado. Ele que estava errado foi pedir o perdão.
E o outro cara tinha que liberar o perdão para que ele oficializasse. Você pensa que aquele vídeo é só o cara fumando e tomando todas? Não. Tem princípio que nós nem tivemos na igreja. Se o seu colega não desejar perdoá-lo, seu irmão, ele deve trazer um grupo de 3 amigos e abordá-lo. Está no judaísmo. Com eles e pedir perdão. Se ele, a parte prejudicada, não for apaziguada, ele precisa ser apaziguado. Deve repetir o processo uma segunda, terceira vez. Se ainda não quiser perdoá-lo, pode deixá-lo em paz e não precisa insistir no assunto. Pelo contrário, a pessoa que se recusa a conceder perdão é considerado pecadora. E Yahweh não aceita pecadores. E a Yahushua ensina sobre isso com quem não quer perdoar, lembra? Chama o cara lá, vai lá nele, ele não aceita. Chama 2 ou 3, não aceita. Chama na congregação, ele não aceita. Aí manda ele, Embora. perdão, deixar ir, tira ele, remova ele. Isso é perdão. Remover um cara que não quer fazer parte. Daí para entender as coisas do Criador. Remova, não é remover o pecado. Se ele for ficar aqui, ele vai continuar o quê? Pecado. Ele pode ficar no nosso meio. Quem tem algo contra alguém, quem tem algo que não quer falar, quem está escondendo coisa, quem está falando, não pode. Uma hora ou outra vai explodir. E aí entra toda vez que a gente toma lá a comunhão, a Havurá do Mashiach. Não fala que toda vez que eu for me reunir e eu pegar o pão, não é que eu tenho que lembrar e tal. É isso aí, cara. Tudo está interligado, mas isso aí é um ensino, diga israelita. Sabendo disso agora, sabemos responder. Quem depende de quem? Quem depende de quem? Você depende de quem? Mas você depende de quem? Quem depende de quem? Quem o Criador colocou na frente? O Nazareno. Um cara que está aí para fazer você a ser perdoado. Você depende de nós. Você depende de quem? Quem depende de quem? Depende. Você depende de quem? Quem depende de quem? Você. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu não posso ser Toraral, né? Não posso ser Talmud, né? Não posso ser um canalha, né? Mas todos dependem de um israelita para interceder. Ninguém vem aqui para dar. Ele só vem... Tá um monte de problema. Aí dá o pau e fala quem é culpado. Ele que não me amou. Que não foi na minha casa. Tanto é que fala lá, já que tem esse a mais, aparentemente, essa autoridade a mais, diz lá, né, eles também serão cobrados mais no Yom Hadin. Justamente porque estavam com mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Sobre isso. E eu entendi, irmãos, o porquê que a gente fica doente, porque o cristão falou lá que recebe um monte de líder e pastor, só o bagaço da maionese. Não é pastor, esses caras de prosperidade, não. Os caras de prosperidade não vai nesses caras. Os caras estão em jet ski, pô. Os caras estão num apartamento 30 estrelas. A mulher tá andando de, sei lá o quê. O cara eles estão preocupados com o membro. Agora, líderes sinceros, que recebem gente de igreja, gente de fora, que só quer sugar e não entende que ele veio fazer, ele veio interceder, pedir a intercessão. Ó, estou vindo aqui hoje, nesse Shabat, oferecendo a Yahweh, a Tefilote, em nome de Yahushua HaMashiach, que eu vou fazer a bênção sacerdotal, para que nós possamos ser perdoados, inclusive eu. Isso é quem depende de quem. E por que a gente se estrepa, se quebra? Lá na igreja você se quebra, você faz de tudo pelo cara, o cara manda embora. Porque ele não entende esse princípio. Depois que acabou o templo, continuou segundo a ordem de Melquisedeque. Eles faziam discípulos, eles instituíam anciãos, eles instituíam servos, eles instituíam 5 ministérios, tudo de acordo com a Torá. E eles sempre levavam... Eles tinham a obrigação de eles cuidarem dos seus sacerdotes para que eles não passassem, para que eles não fossem, para que eles fossem perdoados e que
os sacerdotes pudessem ser alimentados. Para que eles utilizassem o que Yahweh deu para interceder, para perdoar pecado. É isso que nós vamos fazer aqui. Ninguém manda aqui. É Yahweh. Depois vem eu, depois vem vocês. Como vocês são os nossos servos. Os nossos irmãos de outras tribos. Que ajuda a gente a fazer o quê? A expandir. Qual que é o nosso ministério aqui, o nosso chamado? Expandir esse lugar por todos os estados do Brasil. Como? Dessa forma, formando pessoas para levá-los até lá. A gente não quer você aqui a vida inteira. Só se o Criador quiser que você fique aqui. Nem eu sei que eu vou ficar aqui. Agora, você tem essa missão de nos sustentar, de nos ajudar, de não trazer peso, como diz lá, mas trazer alegria para que o seu trabalho possa ser alegre e não com peso. E é isso que esse cara tá faltando. O vídeo aqui eu vou passar para vocês. É incrível. Tudo doente os líderes. Por quê? Porque eles só recebem gente doente que só quer ser curada e não quer dar nada em troca, não quer fazer nada, interceder por ninguém. Todarabá Yahweh por essa mensagem. Eu aprendi isso agora. Porque a gente sofre, a gente passa problemas e a pessoa continua a vida dela. Ela sai e vai fazer o que ela quer. Ela sai e abre o grupo dela. Já tem gente com grupo, mesmo aqui. Pode ter certeza. Só está esperando para... Por quê? Porque não conhece. Não obedece. E ainda está em pecado. Porque não quis ser liberada. Não quis deixar o pecado ir. E ela ficou em pecado. E aí tudo que ela for fazer em pecado está sujando. E aí vai cada vez mais piorando. Cada vez mais piorando. Por quê? Porque essas pessoas não têm o chamado de Yahushua HaMashiach. Amém? Todarabá? Como é que desliga isso aqui? Só lá em... Foi falado aí que salar, perdoar, tem a ver com ir embora, mas primariamente levantar, algo que é levantado. Aí sempre Yahushua dando um nó na cabeça do pessoal que estava lá, principalmente dos bruxinhos. Aí para ilustrar, ele parece que ter feito um trocadilho com isso, com essa questão do perdão. Entrando Yahushua num barco, atravessou o mar, foi, e até a casa de um paralítico, que estava deitado. Vendo a fé, a imuná que eles tinham, Yahushua disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Aí eles ficaram pé da vida. Alguns mestres da lei daqui disseram a si mesmos: este homem está blasfemando, porque nenhum homem pode perdoar pecados. Olá. Conhecendo o Mashiach seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Aí aqui, olha só que interessante. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, que é perdão também, Levante-se. e ande. Mas ele era um paralítico. E andar. Okay, né? Mas porque levante-se, ande. Mas para que vocês saibam que o Ben-Adão tem na terra Ó o Ben-Adão aí. autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico as duas coisas: levante-se e ande, os seus pecados estão perdoados. Ele é o Ben-Adão. E quem é o Ben-Adão? Ele É o deu Mashiach. perdão no sentido que Mashiach. naquela época, né, só o contexto, os Prushim já estavam envoltos na questão de filosofia, de coisas abstratas. Ele traz aqui o que é mais fácil, essa questão do perdoar, como aqui trouxe a questão emocional, eu te perdoo, ok? Ou a ação prática disso acontecendo, do perdão, que é o levantar propriamente. Fazer o outro irmão levantar para poder continuar. E é interessante, né? Nenhum homem pode perdoar pecado. E Yahushua não é homem. Desculpa, mas ele nunca foi. Ele tem aparência de homem, veio como homem, mas não é 100% de óvulo e esperma dos seus pais. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E deixou os Natsari, gostando ou não, para comandar e ajudar e ser sustentado por vocês, que um dia também serão líderes e vocês vão ter pessoas para sustentá-los, para que você continue fazendo o seu chamado, seja lá quem for. Amém? Amém. Como é que desliga aqui, Nath? Aqui? Iniciar a gravação? Interromper? Toda